Ô, Maurício Soares e José Luiz Vilamarim, vocês estão doidos? Lícia Manzo merece respeito. Olá, Novelover! Hoje, esse vídeo começou de um jeito diferente, porque ele vai ser diferente. Vai ser um desabafo, uma carta aberta, desde que eu soube do cancelamento de O País de Alice, da autora Lícia Manzo. Eu fiquei com um nó na garganta e eu precisava vir aqui explanar o que eu senti e o que eu tô sentindo com tudo isso. Eu usei na introdução desse vídeo um dos bordões da maior fazedora de memes da atualidade da internet, que é muito engraçada, muito divertida, mas o assunto hoje é sério. Porque a notícia do cancelamento de O País de Alice, novela na qual a autora Lícia Manzo estava trabalhando para substituir Elas por Elas, a nova novela das 6, que vai estrear daqui a pouquinho agora, no próximo dia 25 de setembro, caiu como uma bomba em cima de mim e me deixou bastante abalado, a ponto de eu me questionar sobre diversas coisas, como telespectador mesmo de telenovela e teledramaturgia, desde os meus tenros 10 anos de idade, e até mesmo como produtor de conteúdo sobre o gênero aqui no YouTube. Foram tantos questionamentos que eu fiquei muito em dúvida, inclusive sobre fazer um vídeo em relação a esse assunto, tanto que eu demorei aí, já faz mais de uma semana que essa notícia tá rolando, que a gente ficou sabendo do cancelamento dessa obra, que para mim certamente seria mais uma pérola da Lícia Manzo. E eu fiquei remoendo aquilo, lendo as diversas notinhas e textos e ponderações sobre o assunto. E cada vez que eu lia, eu ficava mais angustiado e contrariado, a ponto de eu chegar a ler um texto de um dito crítico e cronista de teledramaturgia em um desses sites especializados, praticamente comemorando o fato da Alice ter sido cancelada. E isso acabou comigo, de verdade. E foi ali que eu falei, não, eu preciso explanar o que eu tô sentindo, porque eu tenho uma plataforma para falar justamente sobre teledramaturgia e para ter esse contato com vocês que me acompanham. E eu não acho justo deixar quem me assiste, quem gosta dos meus vídeos e das minhas opiniões, sem uma palavra, né, uma opinião sobre esse assunto. Então, depois de pensar bastante, eu resolvi vir aqui falar um pouquinho sobre isso. E é um vídeo muito íntimo, gente, muito pessoal, porque eu vou colocar aqui todo o meu sentimento, toda a minha revolta, toda a minha indignação com relação a isso. E falar, exaltar essa maravilhosa dessa Lícia Manzo, que é uma das minhas autoras preferidas da atualidade. Como já deu para perceber, eu fiquei tão indignado, revoltado, amargurado e até enojado com esse cancelamento e tudo que está por trás dele, que eu não estava nem conseguindo organizar as minhas ideias para escrever um roteiro decente para esse vídeo, que merece todo o cuidado do mundo, né? Sendo praticamente um desabafo, uma carta aberta e uma homenagem a Lícia Manzo, que merece todo o respeito, todos os elogios, todas as honras e todo o reconhecimento por tudo que ela produziu até hoje, como autora solo na televisão, provando-se sempre ser uma profissional competente e irrepreensível. A Lícia, além de uma autora fantástica, já foi produtora, diretora e atriz. Ela atuou por um período de 15 anos, começando ali na adolescência, aos 15, indo até os 30 anos de idade, onde começou uma outra etapa da sua carreira profissional. Em 1984, aos 19 anos apenas, ela conquistou o prêmio Molière para Além da Lua, considerado o melhor grupo teatral para criança e do qual foi a fundadora. Na TV, fez sua estreia como roteirista em programas de humor. O primeiro deles foi Os Trapalhões, em 1992. Depois, fez parte da equipe de roteiristas do dominical Sai de Baixo, um sucesso incontestável, do quadro Retrato Falado do Fantástico com a Denise Fraga, outro sucesso
que durou anos, e de A Diarista, com Cláudia Rodrigues, mais um marco aí do humor na televisão brasileira. Ela também colaborou nas temporadas 2003 e 2004 de Malhação, uma das mais famosas da novelinha, conhecida como a temporada da Vagabanda, né, de 2004, e também foi colaboradora de Antônio Calmon na novela Três Irmãs, de 2008. Foi apenas em 2009 que ela estreou como autora solo na série Tudo Novo de Novo, um drama familiar protagonizado por Júlia Lemertz e Marco Rica, exibido nas noites de sexta-feira e que contou em 12 episódios uma história com todo o DNA da autora. Já na sua estreia como titular sob a supervisão de Maria Adelaide Amaral, outra maravilhosa, Lícia imprimiu a assinatura que veríamos em todas as suas obras posteriores, servindo muito drama e conflito, nos apresentando personagens cheios de dúvidas, indecisões, crises existenciais, que me ganhou na hora. E falando em Lícia Manzo e Maria Adelaide Amaral, essas, na minha opinião, são as duas melhores autoras da atualidade. Com estilos diferentes, mas o mesmo acuro na feitura de suas histórias, elas são de gerações diferentes. Pelo menos ali uns 20 anos distanciam uma da outra, né? Uma era, uma geração da outra. Ainda assim, elas são donas de uma inteligência emocional muito próximas, que reflete em seus textos. Adelaide seria uma autora mais clássica, enquanto Lícia um pouco mais moderna, e que me lembram duas outras grandes damas das telenovelas. E eu estou aqui falando de Janete Claire e Ivani Ribeiro, que tanto sucesso fizeram. Mas, pelo jeito, a televisão, ela não tem mais espaço, pelo menos a televisão aberta, né? Ela não tem mais espaço para uma nova geração de autoras feitas de emoção, como eram Ivani e Janete. Em seus estilos completamente diferentes, eu encaixaria ali a Lícia numa coisa mais Ivani Ribeiro, já a Adelaide numa pegada mais Janete Claire, mas as duas se complementavam na bolha noveleira, né, que a gente tanto ama. E eu acho que a Lícia e a Maria Adelaide são dois complementos que fazem muita falta na televisão atual. Mas retornando aqui à trajetória de Lícia na Rede Globo, 2 anos depois de sua estreia como autora solo com o seriado Tudo Novo de Novo, ela estrearia sua primeira novela na Globo, A Vida da Gente, na faixa das 6 da tarde, que foi ao ar ali no finalzinho de setembro de 2011. O folhetim emocionou a audiência e colocou a autora entre os principais nomes do horário, e a fez retornar 4 anos depois com uma outra joia das 6, Sete Vidas. Exibida no ano de 2015, a novela, com a identidade ao mesmo tempo densa e suave de Lícia, arrancou elogios de público e crítica, o que a fez ser alçada ao horário nobre da emissora, onde debutou com Um Lugar ao Sol. A trama aguardada com muita expectativa pelos fãs da autora, inclusive este que vos fala, saudosos de uma novela no horário mais ao estilo Manuel Carlos, com quem a Lícia é bastante comparada, não sem razão. Mas foi aí que tudo deu errado. A novela, um tanto quanto problemática, fez a autora ficar visada na emissora e talvez perder um pouco de seu prestígio ante os chefões da teledramaturgia. Uma certeza, os admiradores de Lícia Manzo tinham. Ela voltaria a escrever uma novela das 9. Mas fomos surpreendidos com a notícia de seu rápido retorno à emissora na faixa das 6, um horário que a consagrou. Foi a notícia mais auspiciosa de 2022 para esse noveleiro apaixonado pela Queen Lícia. Até demorei a acreditar que essa novela viesse mesmo aí. Mas quase um ano depois do primeiro anúncio, com título, sinopse, equipe e testes de elenco sendo divulgados, veio a bomba, o disparate, o cancelamento de O País de Alice. Esse boicote à Lícia já vem de longa data. E se revoltar contra ele, se indignar contra ele, vai muito além do que uma simples indignação de fã. Primeiro de tudo, eu acho que é sobre empatia. Porque todas as vezes que eu li o anúncio do cancelamento de uma obra já aprovada e com os trabalhos iniciados, eu me coloquei imediatamente no lugar do profissional em questão. E quem tem um pingo de empatia com relação a isso, é impossível não pensar na frustração, na decepção e principalmente na tristeza de um autor que elabora por meses e às vezes até mesmo por anos
uma ideia, entrega uma sinopse torcendo para ela ser aprovada. E muitas vezes, depois de muitas tentativas inúteis, mas aí finalmente a sinopse é aprovada, o autor respira aliviado e feliz. Sua obra finalmente será produzida. O sonho de 10 entre 10 roteiristas. Aí então, a equipe começa a ser montada, o elenco passa a ser cogitado, a sua ideia finalmente está tomando forma, ganhando vida. Quando, não mais que de repente, não vai dar para fazer, porque é muito sofisticada, não tem apelo popular. Depois de todo esse rolê, eu morro e não entendo o que raios acontece para eles aprovarem uma sinopse e só depois de muito tempo perceberem que não é boa para o público que eles querem atingir. É brincar, debochar, menosprezar o trabalho de um profissional que rala pra caramba. E aqui eu tô englobando todos os autores que já passaram por essa situação. Não tô falando só de Lícia, não. Infelizmente, a Lícia não é a privilegiada da história. Só que com ela é muito pior. O buraco é mais embaixo, mas a gente vai chegar lá. Entre os autores que já passaram por essa situação vexatória, eu diria até humilhante, estão a Maria Adelaide Amaral, a Duca Rachid e a Thelma Guedes, o Gilberto Braga, pelo amor de Deus, até o Gilberto Braga foi vítima disso. E muitos outros que provavelmente nem veio a público. Mas o caso de Lícia Manso é especial, e especial no pior sentido da palavra. Fazendo um retrospecto da trajetória de Lícia na Globo, cabe lembrar tudo que ela já passou nas mãos das gestões vergonhosas da emissora. Porque ela vem sendo boicotada desde a gestão anterior, que foi aquele outro ranço comandado pelo Silvio de Abreu, e que eu não passo pano como muita gente faz, só porque agora tá pior do que antes. Atualmente tá bem ruim, mas anteriormente também tava uma porcaria. Enfim, festejada logo após o final de A Vida da Gente, foi encomendada a Lícia Manso uma novela para a faixa das 23 horas. Na época estava bombando e naquele ano de 2015 eles queriam apostar em novelas inéditas, já que desde a sua implantação em 2011, as produções eram todas remakes. Em 2011 a gente teve O Astro, em 2012 Gabriela, 2013 Sara Mandaia e 2014 O Rebu. Porém, o tom da sinopse que Lícia entregou e que contaria com 57 capítulos era mais leve e romântico, e a novela foi transferida de horário, tendo uma alteração no número de capítulos para 106, ou seja, ela teve que aumentar os capítulos de uma sinopse que já estava prontinha, por horário das 23 horas, com 57 capítulos. Mais trabalho no lombo da coitada. Mas aí tudo deu certo. Essa novela, que seria para as 23 horas e foi transferida para as 6, é Sete Vidas, que foi mais um grande sucesso no horário das 6. Então foi solicitado à autora que novamente entregasse uma outra sinopse para o horário das 11. Ou seja, eles viram o potencial da autora, eles queriam investir nela no horário mais além, né? Onde ela pudesse ousar mais. A novela, que inicialmente foi chamada de O Que Nos Une, contaria com uma história mais forte sobre a relação incestuosa entre dois irmãos, que atravessaria décadas e teria várias fases. O título, então, foi alterado para Jogo da Memória, e a trama, que começou a ser divulgada nos sites especializados a partir de outubro de 2016, tinha previsão de estreia para abril de 2017. Já no mês seguinte, em novembro de 2016, os mesmos sites informaram que Jogo da Memória não seria mais novela, mas sim uma minissérie adiada para, veja bem, para 2018. E quem ocuparia o lugar? Que seria de Lícia era Os Dias Eram Assim. Aquela maravilha que ninguém nem lembra. Uma chacota. Mas, como todos sabem, Jogo da Memória nunca viu a luz do sol. Depois de fazerem a autora de palhaça, mandando ela refazer e reescrever sua trama trocentas vezes para que coubesse em um formato que eles jamais definiram, a novela foi cancelada de vez, jogada na lata do lixo. Mas, resiliente, Lícia prosseguiu firme e forte, apresentando projetos, até vir a maravilhosa notícia que uma nova sinopse havia sido aprovada para o horário nobre. E esta era chamada de Em Seu Lugar. Para qualquer noveleiro, mero telespectador, um autor escrevendo para o horário nobre é um luxo.
sinônimo de status e de uma história que precisa ser forte, contundente e marcante para prender o público do horário, que é uma grande parte da população brasileira, porque os maiores números de audiência se concentram nesse horário dito nobre, por isso que ele é dito nobre. Então, sem dúvida, a faixa das 9 eleva o status de qualquer novelista. Porém, para o profissional responsável pela obra em questão, o trabalho é árduo, pesado e estressante. São N fatores envolvidos e a maior parte da população julgando o seu trabalho. Não à toa, tantos autores das 6 e das 7 fogem das novelas das 9. Mas, além de resiliente, Alicia não foge de desafios e começou a trabalhar em sua nova novela das 9, que logo teve o seu título alterado para Um Lugar ao Sol, com previsão de estreia para o ano de 2019. No meio do caminho, a bendita da novela é adiada, priorizando a estreia de Manuela Dias e sua Amor de Mãe. Só que a novela de Manu Deis também foi adiada. Ou seja, Lícia estrearia Um Lugar ao Sol em maio de 2019. Foi preterida por Amor de Mãe, novela para a qual a Globo pediu alterações, empurrando a estreia da autora de Justiça para novembro de 2019, escalando, claro, Valcir Carrasco com A Dona do Pedaço. Nessa pataquada toda, Um Lugar ao Sol, que deu lugar a Amor de Mãe, é quem deveria substituir a trama de Manuela em novembro, já que ela estrearia em maio, mas aí colocaram a Manuela na frente, então acabaria da Manuela e viria da Alicia. Se a insuportável da gestão teledramatúrgica da Rede Globo também não tivesse visto defeitos na novela da Manuela Dias e achado que tinha que ter alterações. Para fazer essas alterações, ela precisava de 6 meses. Não podia ser umas semanas, um mês, não. Eles tinham que adiar a Manuela também. Porque só o salvador da pátria da Globo, com o seu circo carrasquiano, é que tinha capacidade para fazer uma novela em cima do laço. E assim, ele passa à frente das duas autoras. Fato que prejudicou ainda mais a estreia da Alicia. Porque no meio do folhetim de Manuela, que estreou em novembro de 2019, veio a pandemia. E aí, a novela da Alicia, que seria atrasada em um ano, em vez de maio de 2019, ela estrearia em maio de 2020, passou a ser exibida somente em novembro de 2021. Foram longos 2 anos e meio de espera para, no final das contas, assistirmos uma novela toda gravada, mal editada, subestimada e relegada pela dona Rede Globo. Uma obra que tinha tudo para ser icônica, achincalhada de todas as formas possíveis pela emissora, que estava mais interessada em ovacionar o remake de Pantanal, tratando Um Lugar ao Sol como um mero tapa-buraco. Uma novela pano de chão, tapete para Pantanal. Diante de todo esse cenário, obviamente que o desempenho de Um Lugar ao Sol na audiência foi pífio. E ali eu achei que dificilmente a Alicia teria uma nova oportunidade na Globo. Torcia para que sim, mas devido a todo o histórico envolvendo seus trabalhos, não acreditava. Qual não foi a minha surpresa quando anunciaram no ano passado que ela voltaria em uma das próximas novelas das 6. Aquilo encheu meu coraçãozinho noveleiro de esperança, de alegria. Mesmo coração que agora tá revoltadíssimo, cheio de rancor por essa emissora que foi, um dia, num passado já distante, a maior e melhor produtora de teledramaturgia do país, quiçá do mundo. Na atual conjuntura, eu acho que a Globo se equipara facilmente com as escolhas estúpidas e equivocadas de emissoras como o SBT e Record TV. A primeira sempre produzindo novelas infantis, batendo na mesma tecla, interessado em apenas um tipo de público, e a outra só produzindo novelas bíblicas, completamente bitolada, feito um burro, com viseiras aqui do lado, que não olha nem para um lado nem para o outro, não enxerga nada, só enxerga o público de bíblicas. O da Globo, no caso, é um público limitado, barraqueiro, farofeiro, de mente atrofiada, que não é capaz de se abrir para a diversidade humana, com suas complexidades, diálogos elaborados e textos que não subestimem a sua inteligência. Isso tudo que eu falei agora, gente, é o que a Globo parece pensar do seu público, e não eu, tá? Que fique bem claro. Porque, na minha opinião,
Não é porque a pessoa é pobre, humilde, proletariada, vive na favela, não tem ensino superior, curte um pagodão, um funkão, um sertanejão com breja, que ela não é capaz de apreciar um texto sofisticado ou mais elitizado, como adora dizer as línguas maldosas, se referindo a Alicia sempre de forma pejorativa. Eu mesmo, gente, eu sou pobre. Eu gosto de um pagodão com churrasco de vez em quando. Sou proletariado. Então isso não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que pessoas que têm pouco acesso a um pouco mais de cultura, a um pouco mais de erudição, elas podem ter o desejo de conhecer mais, e às vezes o mundo é tão limitado que elas não têm por onde encontrar isso. Se bem que a internet está aí, né, com uma vastidão de opções, de ofertas para as pessoas interagirem de tudo que elas quiserem. Mas a novela ainda é uma porta aberta imensa para milhões de pessoas. E quantas pessoas não passaram a ter gostos diferentes, conhecer coisas novas através da telenovela? Gente, a minha família, os meus pais são de origem super humilde, ninguém tem ensino superior, todo mundo muito pobre. E a novela formou meu caráter. Tudo que eu gosto hoje, o meu bom gosto, tudo que eu penso, eu tenho certeza que a porta de entrada para mim foram as novelas. Mas eu tô falando de novelas dos anos 90, onde ainda existia um capricho, um acuro, um interesse para uma coisa bem feita, ainda aqui para o público popular. As pessoas, elas são múltiplas e podem, assim como disse Helena, vivida pela Vera Fischer em Laços de Família, em uma das muitas cenas icônicas e maravilhosas que ela protagonizou, ao se definir para os que estavam surpreendidos com ela estar curtindo um pagodinho ali na laje com os amigos. Ela sendo uma mulher muito fina, né, com uma posição social, certo status, afinal de contas, ela era dona de uma clínica estética, tinha uma situação financeira confortável, mas o que ela falou ao justificar e argumentar ser essa mulher, né, tão deslumbrante e tal, e estar ali no meio do povão, digamos assim? Ela disse que ela sabia apreciar tanto uma champanhe cara em um evento luxuoso, quanto uma cervejinha, uma caipirinha, um chopp, em um momento mais intimista, simples, entre os amigos mais próximos. O texto não era exatamente esse, mas a intenção era essa. Um texto escrito justamente pelo Manuel Carlos, que também é acusado hoje em dia de uma forma bastante pejorativa de elitismo, e talvez com certa razão, porque algumas coisas que a gente assiste nas novelas dele atualmente são bem problemáticas, né, pro momento atual, mas ainda assim o cara é idolatrado até hoje por todos os públicos pelas obras. Então as pessoas curtiam, gostavam e ainda curtem ver o tal elitismo do Manuel Carlos. E por que não com a Alicia Manso? O que é que mudou de lá para cá? De Manuel Carlos para Alicia Manso. Será que o povão não quer mesmo ver novela com textos e personagens mais elaborados? Ou isso é só a mentalidade gananciosa de empresários que só pensam em lucro, sem qualidade, nivelando o público por baixo, mas bem por baixo mesmo, e se antecipando a algo que não tem comprovação nenhuma? Afinal, as duas tramas anteriores de Lícia, com pegadas idênticas, agradaram o público. Estou falando de A Vida da Gente e Sete Vidas, porque quando não agradou, que foi justamente em Um Lugar ao Sol, sua terceira incursão no gênero em horário nobre, a culpa foi de todo mundo, menos da Lícia. Dito tudo isso, gente, eu só consigo entender que Lícia Manso, pessoa jurídica, é feita de gato e sapato pela empresa na qual é contratada. Ou era, né? Porque a essa altura não se sabe. Isso é uma tremenda falta de respeito com a profissional que ela é. Pior ainda, ser preterida por Mário Teixeira, que deixou a faixa recentemente com uma novelinha bem meia-boca, tendo tantos outros autores mais interessantes. Como a Alessandra Poggi, por exemplo, que fez um ótimo trabalho na sua estreia como autora solo em Além da Ilusão, já está engatilhada com um sinopse entregue e tudo já há um tempinho, e nada. Essa gestão parece confusa demais para mim, uma bagunça generalizada. E eu confesso, gente, que o desânimo com essa indústria tomou conta de mim, fazendo até eu me questionar sobre ser um criador de conteúdo aqui no YouTube, um criador de conteúdo sobre o tema teledramaturgia. Eu nunca falei tão sério, sabe? Não é mimimi, não é, ele quer aparecer, quer fazer graça, porque assim, isso tira as minhas forças, sabe?
tira o meu prazer, tira o meu brilho nos olhos de pensar que uma das emissoras mais incríveis quando se trata de teledramaturgia virou o que virou, ou está virando, o que é muito pior. A vontade de falar sobre as produções atuais da TV aberta, para mim, é cada vez menor. Não sei se vocês que me acompanham percebem, mas eu falo muito pouco das atualidades, né? Do que está rolando nos horários das faixas clássicas da Globo. E diante disso tudo, a vontade é cada vez menor, diminui cada vez mais. E vai diminuir até eu parar totalmente de falar de uma Fuzue, por exemplo, né? Ou de uma Elas por Elas. E é por isso que, desde o seu começo, você viu a novela ontem, ele está mais interessado em resgatar a memória da teledramaturgia brasileira. Mergulhar nas grandes, caprichadas e diversificadas produções do passado, onde a Rede Globo era ousada, vanguardista, sempre no topo das emissoras brasileiras com folga. Um tempo em que ela estava interessada em estar à frente, mas em ser moderna e ter qualidade. Bem diferente de hoje, que parece que está dominada pelo medo, ainda interessada em se manter à frente, mas a qualquer custo, produzindo muita porcaria, muita coisa ruim, sim, porque quando você não tem diversidade, quando você não pode ter uma Alicia Manso ou uma Manuel Carlos em uma faixa, aí uma farofa horrorosa em outra, quando você não pode ter essa diversidade, vira tudo uma coisa só, é uma porcaria. Eu acho que se tivesse novelas sofisticadas, digamos assim, todos os horários, nem eu ia gostar. Porque eu gosto também de me divertir, de ver a versatilidade dos autores, dos atores interpretando. Então essa limitação que deixa a Globo a um passo do retrocesso. Faz com que ela esteja a um passo do retrocesso. Agora eu pergunto para vocês, o que resta para quem deseja fugir do óbvio, da mesmice, do didatismo? Só o streaming mesmo é que vai salvar a pátria, né? Porque a TV aberta, no próximo ano, vai ter quase nada que me interessa. Aí eu vou falar de mim mesmo, né? Do meu gosto pessoal. A Renascer, por exemplo, que é um remake que eu até tive uma certa simpatia, porque eu assisti a novela, eu me lembro de tudo, me lembro muito bem, parece que vem aí como um Pantanal 2. E eu tô me referindo à escalação de elenco mesmo. Dá uma preguiça dos diabos. E aí eu dispenso Renascer. Tô dispensando. Agora descobri que a Mariana vai ser uma atriz que eu não conheço. Não conferi o trabalho dela em Mar do Sertão. Quem assistiu gostou, achou uma boa. Mas eu não assisti. Então, assim, a Mariana era uma das coisas que estava me deixando muito curioso, né? Me instigando para ver a novela. Vou descartar totalmente? Claro que não. Verei ao menos o primeiro capítulo. Mas assim como Pantanal, provavelmente eu não vá acompanhar Renascer. Aí tem a nova do Daniel Ortiz, que é um autor que eu passo longe, que vai vir logo depois do Fuzue. E tem Elas por Elas, né, que vai adentrar aí o início do ano de 2024, que certamente eu já vou estar conferindo, porque essa eu quero assistir. Mas depois dela vai vir o Mário Teixeira. Eu não vou mesmo dar ibope pro Mário Teixeira, ainda mais por ele ter tirado o lugar da minha Licinha Manso. E eu vou finalizar esse vídeo, gente, finalmente, falando mais duas coisinhas. Primeiro, que para além de uma profissional absurdamente competente, a Alicia é um ser humano encantador. E claramente, os empresários só veem ela como uma mera funcionária e não devem nem conhecê-la pessoalmente, porque se conhecessem, não é possível que não tivesse um mínimo de consideração. Eu digo isso tranquilamente, porque as várias entrevistas que já vi com ela, fica nítido de que ela é muito gente boa. Também por um encontro casual que nós dois tivemos em um shopping no Rio de Janeiro. Sempre que eu posso eu conto essa história. E eu, como fã, apaixonadíssima, fiquei me tremendo todo na base quando vi ela, tremendo de emoção. E ela foi, assim, uma docilidade, um amor, conversou super de boa, super querida, apresentou a filha que estava com ela, também uma fofa. Então, assim, como que eu não vou amar uma pessoa que eu já adoro como profissional e como ser humano me parece ser da maior qualidade? Então eu fico muito, muito mal por não ter um produto de qualidade para assistir, um produto que eu vou refletir, que eu vou admirar. E além disso, de não poder ver o trabalho dessa mulher que eu adoro, eu fico pensando no pessoal, sabe? No sentimento dela, gente. Eu não sei se é bobeira minha,
sei lá, utopia, ficar pensando nos sentimentos de uma pessoa que eu admiro. Eu acho que não é, eu acho que é natural. Mas assim, eu fico pensando nela como ser humano e como profissional, e eu perdendo, sabe, um trabalho incrível de uma profissional que eu adoro e sentindo, sabe, a dor da pessoa, do ser humano. É isso. E a segunda coisa que eu quero só reiterar aqui é que a Alicia Manso merece respeito. E mais do que isso, merece ser valorizada. E agora, de verdade, eu acho que não acontece mais na Globo. Então, eu desejo do meu coração que ela dê uma banana pro Amaury Soares, pro José Luiz Villamarim e por todos os responsáveis pelo boicote infligido a ela durante todos esses anos e que ela assine um contrato bem lindo com alguma plataforma de streaming. Porque, pelo jeito, nem pro Globoplay ela serve, né? Então, que se dane o Império dos Marinho e vá ser feliz, valorizada e respeitada em outro canto, Lícia. Vá pra Netflix, vá pra HBO. Eu sei que tudo depende de um convite. Eu vou ficar aqui torcendo muito para que esse convite apareça e que você vá de coração aberto para um desses streamings e esqueça que a Globo existiu um dia na sua vida. Mas o pior, sabe o que é, gente? É que essa mulher ela é tão de boa que é capaz de eu estar mais revoltado do que ela. E se pedirem uma nova sinopse para ela, ela vai lá, faz na maior boa vontade, sem ressentimento, pleníssima. Mas eu acho que a demissão vem, viu? E é melhor assim. Porque nessa atual gestão, uma Alicia Manso no quadro de funcionários da Rede Globo é um total desperdício. É como jogar pérolas aos porcos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Meu desabafo, a minha carta aberta sobre o cancelamento de O País de Alice, a nova novela da Alicia Manso, que eu vou ficar sonhando, esperando que um dia venha em alguma plataforma de streaming, que venha Jogo da Memória, e que venha todas as histórias maravilhosas que ela tem para contar pra gente, e que eu tenho muita fé que ela ainda vai conseguir contar em algum outro lugar. Se você gostou desse vídeo, se você concorda comigo, comenta aí nos comentários. Se discorda, também comenta. A gente vai discordar junto, a gente vai brigar, bater boca. Mas deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me segue nas redes sociais. Se quiser ajudar o canal com qualquer valor para que eu mantenha a memória da teledramaturgia brasileira aqui no YouTube, você pode fazer um Pix nessa chave que eu vou deixar passando aqui na tela e também na descrição desse vídeo, ou torne-se um membro do canal com algumas vantagens, como vídeos exclusivos no botão Seja Membro aí embaixo. Quero agradecer o apoiador Rede Marco e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!